Capítulo 4 – O ataque à albigência. No coração da Alta Idade Média, justamente quando ela se aproximava de sua fase mais esplêndida, o grande século XIII surgiu e foi por um momento completamente vencedor, um poderoso e singular ataque contra a Igreja Católica e contra toda a cultura que ela sustentava. Esse foi um ataque não somente contra a religião que construiu nossa civilização, mas contra a própria civilização, e seu nome registrado pela história é a heresia albigense. No caso dessa grande luta, devemos proceder como no caso de todos os nossos outros exemplos, examinando, em primeiro lugar, a natureza da doutrina que se punha contra o corpo das verdades ensinadas pela Igreja Católica. A falsa doutrina, da qual a versão dos albigenses foi o principal exemplo, esteve sempre latente de várias formas entre os homens, não somente na civilização da cristandade, mas toda vez e em todo lugar em que os homens tiveram que ponderar sobre os problemas fundamentais da vida, isto é, sempre. Mas aconteceu que essas ponderações ocorreram com efeitos concentrados naquele momento da história. Foi então que as falsas doutrinas que estamos prestes a examinar se sobressaíram de forma mais evidente e podem, assim, ser mais claramente apreciadas. Pelos efeitos que a heresia teve quando esteve no seu ponto mais alto de vitalidade, podemos estimar os males que doutrinas similares ocasionam, seja quando for que apareçam. Durante o período cristão, esse permanente problema da mente humana dilatou-se em 3 grandes ondas, das quais o episódio albigense foi somente o mais central. A primeira grande onda foi a tendência maniqueia dos primeiros séculos cristãos. A terceira grande onda foi o movimento puritano na Europa, que acompanhou a Reforma e sua sequela, o jansenismo. O primeiro movimento vigoroso da espécie tinha se exaurido antes do final do 8º século. O segundo foi destruído quando o movimento albigense foi definitivamente erradicado no século XIII. O terceiro, a onda puritana, está somente agora em seu declínio, depois de ter causado um sem número de males. Mas qual é essa tendência geral ou humor que em sua fase inicial foi chamada maniqueísta, que em sua forma mais nítida, que estamos prestes a tratar, é chamada albigência, e que nós conhecemos da história moderna como puritanismo? Qual é o poder subjacente que produz heresias desse tipo? Para responder esta importante questão, devemos considerar a principal verdade da Igreja Católica, que pode ser resumidamente colocada da seguinte forma: a Igreja Católica está fundada no reconhecimento da dor e da morte. Na sua forma mais completa, a sentença pode ser escrita: a Igreja Católica está radicada no reconhecimento do sofrimento e da mortalidade e na sua afirmação de oferecer uma solução ao problema que apresentam. Esse problema é geralmente conhecido como o problema do mal. Como podemos considerar o glorioso destino do homem, o céu como seu objetivo e seu Criador infinitamente bom e onipotente, quando nos encontramos sujeitos ao sofrimento e à morte? Quase todos os jovens e pessoas simples são apenas superficialmente conscientes desse problema. O grau de consciência depende das situações da vida de cada um. Quão cedo se enfrentou uma perda por morte, ou quão cedo adveio uma grande dor física ou mental. Mais cedo ou tarde, todo ser humano que pensa alguma coisa, qualquer um que não seja idiota, enfrenta o problema do mal. E quando observamos a raça humana tentando desvendar o significado do universo, ou aceitando a revelação, ou seguindo religiões e filosofias falsas e deturpadas, nós encontramos os homens sempre preocupados com aquela insistente questão: por que sofremos? Por que devemos morrer?
Muitas soluções para o enigma torturante foram propostas. A mais simples e básica é não enfrentar o enigma, desviar os olhos do sofrimento e da morte, fingir que eles não existem, ou, quando eles se impõem sobre nós tão insistentemente que não podemos manter o fingimento, esconder então nossos sentimentos. Faz parte também desse péssimo método de tratar o problema o não mencionar o mal e o sofrimento e tentar esquecê-los o máximo possível. Uma solução menos básica, mas igualmente desprezível intelectualmente, é dizer que não há problema, pois somos todos parte de uma coisa morta e sem sentido, sem nenhum Deus criador. É o mesmo que dizer que não há realidade no certo e errado e na concepção da beatitude ou da miséria. Outra forma mais nobre de solução do enigma, que foi a favorita da sofisticada civilização pagã da qual viemos, a forma dos grandes romanos e dos grandes gregos, é o estoicismo. Ele pode vulgarmente ser considerado a filosofia do sofrer sorrindo. Tem sido chamado por alguns acadêmicos a permanente religião da humanidade. Mas não é nada disso, pois o estoicismo não é absolutamente uma religião. Ele tem pelo menos a nobreza de encarar os fatos, mas não propõe nenhuma solução. É completamente negativo. Profunda, mais desesperada, é a solução encontrada na Ásia, da qual o grande exemplo é o budismo. A filosofia que chama o indivíduo de ilusão nos desafia a nos livrarmos do desejo para alcançar a imortalidade e almeja a submersão na vida impessoal do universo. A solução católica todos nós conhecemos. Não que a Igreja Católica tenha proposto uma solução completa para o mistério do mal, pois nunca foi nem a alegação nem a função da Igreja explicar a natureza integral de todas as coisas, e sim salvar almas. Mas a Igreja Católica tem para esse problema particular uma resposta definitiva no interior de seu campo de ação. Ela diz, em primeiro lugar, que a natureza humana é imortal e feita para a beatitude. Em segundo lugar, que a mortalidade e a dor são o resultado da queda do homem, ou seja, da sua rebelião contra a vontade de Deus. Diz que, desde a queda, nossa vida mortal é um sofrimento e um teste, em que, conforme nosso comportamento, recuperaremos, mas através dos méritos de nosso Salvador, a imortal beatitude que perdemos. O maniqueu estava tão estupefato com a experiência ou a perspectiva do sofrimento e pelo apavorante fato de que a natureza estava sujeita à mortalidade, que se refugiou na negação da divindade onipresente do Criador. Dizia que o mal estava em operação no universo tanto quanto o bem. Os dois princípios estavam sempre lutando entre si como iguais. O homem estava sujeito tanto a um quanto ao outro. Se ele tivesse a possibilidade de lutar, que o fizesse do sentido do princípio do bem e evitasse o poder do princípio do mal, mas devia tratar como uma coisa onipotente. O maniqueu reconhecia um Deus mau e também um Deus bom, e sintonizava sua mente a essa espantosa concepção. Tal tendência mental alimentava toda sorte de efeitos secundários. Em alguns homens, essa tendência levaria à adoração do demônio, em muitos à magia, que é uma dependência a algo distinto do próprio livre-arbítrio. Há truques que manifestassem o mal à distância ou o enganassem. Também levava, paradoxalmente, à perpetração deliberada de muitos males, em relação aos quais se dizia que não adiantava lutar contra eles, ou que eles não importavam, pois nós estávamos, de qualquer forma, cativos de uma coisa tão poderosa quanto o poder do bem, e que devíamos agir em conformidade com a situação. Mais uma coisa o maniqueu de qualquer tendência sempre sentiu: a matéria pertence ao lado mal das coisas. Apesar de poder existir mal espiritual, o bem é completamente espiritual.
Isso é algo que você encontra não somente nos primeiros maniqueus, não somente no Albigência da Idade Média, mas também no mais moderno dos puritanos remanescentes. Essa característica parece indissociavelmente conectada com o temperamento maniqueísta em suas diversas formas. A matéria está sujeita à corrupção e é, portanto, má. Nossos corpos são maus, nossos apetites são maus. Essa ideia se ramifica em toda sorte de detalhes absurdos. O vinho é mau, todo prazer físico é mau, a alegria é má, a beleza é má, os divertimentos são maus e assim por diante. Qualquer um que leia os detalhes da história albigense ficará impressionado com a atitude singularmente moderna desses antigos hereges, pois eles tinham a mesma origem que a dos puritanos que ainda, infelizmente, sobrevivem entre nós. Essas são as linhas mestras que foram completadas em detalhe quando o movimento albigense se espalhou. Nossos corpos são materiais. Eles decaem e morrem. Portanto, foi o Deus mau que fez o corpo humano, ao passo que o Deus bom fez a alma. Assim, também nosso Senhor estava apenas aparentemente vestido de um corpo humano. Apenas aparentemente sofria. Daí também a negação da ressurreição. Como a Igreja Católica sempre se opôs fortemente a esse tipo de atitude, sempre houve um conflito irreconciliável entre ela e os maniqueus e puritanos. E esse conflito nunca foi mais violento do que a forma que ele tomou entre os albigenses e a Igreja Católica, organizada daquele tempo. Séculos XI e XII, na Europa Ocidental. O papado, a hierarquia, todo o corpo da doutrina católica e os sacramentos católicos estabelecidos foram alvo da ofensiva à albigência. A questão maniqueísta, onde quer que ela apareça na história, surge como algumas doenças epidêmicas do corpo humano. Ela chega e você dificilmente nota de onde. Surge em vários centros, cresce em poder e se torna finalmente um tipo de praga devastadora. Assim aconteceu com a grande fúria albigense há 800 e 900 anos atrás. As origens são obscuras, mas podemos seguir suas pegadas. O século XI, o período entre os anos 1000 e 1100, pode ser considerado o despertar da Europa. Nossa civilização acabava de passar por terríveis provações. O Ocidente foi saqueado. Em alguns lugares, a cristandade tinha quase se extinguido. Por hordas de piratas pagãos vindos do norte, os escandinavos, que só mais tarde foram parcialmente convertidos. Do leste vieram os invasores mongóis, que cavalgaram na direção da Europa, vindos das planícies do norte da Ásia. E havia ainda o grande ataque muçulmano contra o Mediterrâneo, que conseguiu ocupar quase toda a Espanha, dominou permanentemente o norte da África e a Síria, e ameaçava a Ásia Menor e Constantinopla. A Europa estava sitiada, mas começava a afugentar seus inimigos. Os piratas do norte foram vencidos e expulsos. Os recém-civilizados germânicos atacaram os mongóis e salvaram a região norte do Danúbio e a fronteira a leste. Os cristãos eslavos se organizaram ainda mais a leste. Era o início do reino da Polônia. Mas o principal campo de batalha era a Espanha. Lá, durante o século XI, o poder muçulmano foi sendo afastado cada vez mais para o sul, até que, muito antes do século terminar, grande parte da península tinha sido recuperada pelos cristãos. Com esse sucesso material, houve um extraordinário despertar da inteligência nas disputatio, filosóficas e nas ciências físicas. Começava um desses períodos que aparecem na história de tempos em tempos, em que se respira, por assim dizer, um ar de primavera. A filosofia crescia vigorosamente, a arquitetura se expandia, a sociedade se organizava mais e as autoridades civis e eclesiásticas começavam a ampliar e a codificar seus poderes. Toda essa nova vitalidade aumentava o vigor tanto da heresia quanto da ortodoxia.
Começavam a aparecer desde o Oriente, aqui e acolá, na direção do Ocidente, indivíduos ou pequenas comunidades que propunham e propagavam uma nova e, como diziam, purificada forma de religião. Essas comunidades tinham alguma força nos Balcãs, aparentemente antes de surgirem na Itália. Parece que tinham certa força no norte da Itália antes de aparecerem na França, embora tenha sido a França o palco da última grande luta. Esses homens foram conhecidos por vários nomes. Paulacianos, por exemplo, ou um nome que os reverenciava a uma origem búlgara. Eram geralmente conhecidos como os puros. Eles mesmos gostavam desse epiteto, que traduziam para o grego e se chamavam de cátaros. A história completa desse obscuro avanço do perigo, a partir do leste da Europa, ficou perdida no brilho da glória, quando, durante o século XIII, a cristandade atingiu o cume da civilização e as origens dos albigenses foram esquecidas, e sua obscuridade foi acentuada pela sombra com que essa glória os cobriu. Apesar disso, foram uma influência tão perigosa quanto difundida, e houve um momento em que parecia que eles nos solopariam completamente. Os concílios da igreja estavam cientes do que estava acontecendo, mas a coisa era muito difícil de definir e dominar. Em Arras, Flandres, já em 1025, um concílio condenou certas proposições heréticas daquele tipo. Em meados do século, em 1049, houve outra condenação mais geral emitida por um concílio reunido em Reims, na Champagne. A heresia pairava como um miasma ou uma névoa envenenada, que se movia por sobre um amplo vale e ora parava aqui, ora acolá. Começou a se concentrar no sul da França, e foi lá que ocorreu o confronto decisivo e final entre ela e a força organizada pela Europa católica. Para se definir e se fortalecer, a heresia teve a ajuda da primeira grande cruzada, que excitou toda a Europa. Trouxe uma inundação de novas influências do Oriente e estimulou todo tipo de atividades no Ocidente. Aquela cruzada, como vimos no capítulo anterior, coincidiu com o final do século XI. Jerusalém foi capturada em 1099. Foi no século seguinte, o século XII, que seu efeito se manifestou. Foi uma época de grandes avanços. As universidades foram criadas, tal como os chamados parlamentos, e os primeiros arcos ovalados surgiram. Era o gótico. A verdadeira Idade Média aparecia sobre a Terra. Em tal atmosfera de vigor e crescimento, os cátaros se fortaleciam, como faziam todas as outras forças em seu entorno. Foi no início do século XII que a questão começou a ficar alarmante, e mesmo antes da metade do século, o norte da França já insistia para que o papado agisse. O Papa Eugênio enviou um legado ao sul da França para avaliar o que poderia ser feito, e São Bernardo, o grande orador ortodoxo daquele período vital, pregou contra os hereges. Mas nenhuma força foi usada. Não houve qualquer verdadeira organização para enfrentar os hereges, apesar de homens de visão exigirem uma ação vigorosa para que a sociedade fosse salva. Finalmente, o perigo se tornou alarmante. Em 1163, um grande concílio, que se reuniu em Tours, determinou um rótulo e um nome pelo qual a coisa seria conhecida. Albigense foi o nome, que perdura até hoje. É um nome enganador. O distrito albigense, conhecido na França como Albigeois, se confunde praticamente com o departamento de Tar, nas montanhas centrais da França, um distrito cuja capital é a cidade de Albi. Não há dúvidas de que missionários hereges vieram de lá, o que sugere esse nome. Mas a força do movimento não estava lá em cima, nas colinas de esparsa população, mas abaixo, nas verdejantes planícies que levavam ao Mediterrâneo. O chamado Langue d'Oc.
um amplo distrito do qual a grande cidade de Toulouse era a capital. Muitos anos antes do Concílio de Tours ter dado um nome ao agora movimento subversivo, Pedro de Bruys pregava as novas doutrinas no Languedoc, tal como seu companheiro Henrique se espalhava em Lausanne, no que é hoje a Suíça, e depois em Le Mans, no norte da França. É de se notar que a população se exasperou tanto como o primeiro desses homens, que o prendeu e queimou vivo. Mas até então não havia nenhuma ação oficial contra os albigenses, e eles ainda puderam desenvolver sua força rapidamente por anos e anos, pois se esperava que as armas espirituais fossem suficientes para enfrentá-los. O papado esperava que houvesse uma solução pacífica. Em 1167 aconteceu uma reviravolta. Os albigenses, agora totalmente organizados como uma contra-igreja, semelhante ao que aconteceu com o calvinismo 400 anos mais tarde, reuniram-se num concílio geral em Toulouse e uma nefasta realidade política se revelou. Grande parte dos pequenos nobres que formavam a massa do poder de luta no centro-sul da França e dos senhores de vilas isoladas estava a favor do novo movimento. A Europa Ocidental, naqueles dias, não estava organizada como hoje, em grandes nações centralizadas. Era feudal. Senhores de pequenos distritos eram agrupados por senhores mais poderosos e estes por homens muito mais poderosos, que eram os chefes de províncias fracamente unificadas. Um duque da Normandia, um conde de Toulouse, um conde de Provença, eram na realidade soberanos locais. Eles deviam deferência e lealdade ao rei da França, mas nada mais. Mas agora a massa de pequenos senhores feudais no sul apoiava o movimento, tal como aconteceu com outros movimentos heréticos que foram apoiados pela mesma classe de pessoas, porque viam nisso uma oportunidade de ganho pessoal às custas das terras da igreja. Esse sempre fora o principal motivo nessas revoltas. Mas havia um outro motivo, que era o crescente ciúme que o sul sentia em relação ao caráter e ao espírito do norte da França. Havia uma diferença no discurso e uma diferença de caráter entre as duas metades do que era nominalmente a monarquia francesa. O norte francês começava a clamar, uma vez mais, pela supressão da heresia sulista, e assim soprava a brasa. Finalmente, em 1194, depois que Jerusalém tinha sido perdida e a Terceira Cruzada tinha fracassado em recuperá-la, a situação chegou a um impasse. O conde de Toulouse, o monarca local, se juntou naquele ano aos hereges. O grande Papa Inocêncio III finalmente começou a se mover. Já era tempo. De fato, já se tinha quase passado do tempo. O Papa tinha cautelosamente se agarrado a uma morosa esperança de atingir a paz espiritual pela pregação e o exemplo, mas o único resultado da demora foi que ela permitiu que o mal crescesse a dimensões que punha em perigo toda a nossa cultura. O quanto aquela cultura estava em perigo pode ser visto pelas principais doutrinas que estavam sendo abertamente pregadas e aceitas. Todos os sacramentos foram abandonados. Em seu lugar, um estranho ritual foi adotado, que envolvia a adoração do fogo, chamado a consolação, por meio do qual acreditava-se que a alma era purificada. A propagação da espécie humana foi atacada, o casamento era condenado e os líderes da seita espalhavam todo tipo de extravagâncias que se podem encontrar, pairando sobre o maniqueísmo e o puritanismo, onde quer que apareçam. O vinho é mau, a carne é má, a guerra era sempre absolutamente má, e assim também a pena capital. Mas um pecado sem perdão era a reconciliação com a Igreja Católica. Os albigenses não fugiam à regra. Todas as heresias consideravam aquele pecado imperdoável.
Estava claro que a coisa devia ser decidida pelas armas, pois agora que o governo local sulista apoiava a nova e organizada anti-igreja, se esta crescesse um pouco mais, toda a nossa civilização entraria em colapso. A simplicidade da doutrina, como seu dualismo entre o bem e o mal, com sua negação da encarnação, dos principais mistérios cristãos e dos sacramentos, a sua denúncia da riqueza eclesiástica e seu patriotismo local, tudo isso começou a seduzir as massas urbanas, tanto quanto os nobres. Mesmo assim, Inocêncio, como o grande papa que era, hesitava, como todo estadista hesita, ante um apelo real às armas. Mas até ele, pouco antes do final do século, pressentia a necessidade de uma cruzada. Quando a luta começou, ficou claro que ela teria de ser algo como uma conquista do sul, ou melhor, do sudeste da França, entre o Ródano e as montanhas, com Toulouse como sua capital, pelos barões do norte. Ainda assim a cruzada hesitava. A virada do século passara antes que Raimundo, conde de Toulouse, Raimundo V, temendo a ameaça do norte, prometesse mudar e retirar a proteção ao movimento subversivo. Ele prometeu ainda exilar os líderes da agora vigorosa e organizada anti-igreja herética. Mas não foi sincero. Suas simpatias pendiam para sua gente do sul, para a massa de homens lutadores, seus apoiadores, para os pequenos senhores do Languedoc, que estavam profundamente embebidos com as novas doutrinas. São Domingos, vindo da Espanha, se tornou, pela força de seu caráter e a firmeza de suas intenções, a alma da reação que se aproximava. Em 1207, o Papa pediu ao rei da França, como soberano e senhor de Toulouse, o uso da força. Quase todas as cidades do sudeste já estavam afetadas. Muitas estavam completamente controladas pelos hereges, e quando o legado papal, Castelnau, foi assassinado, presumivelmente com a cumplicidade do conde de Toulouse, a demanda por uma cruzada foi repetida e enfatizada. Pouco depois do assassinato, a luta começou. O homem que sobressai como maior líder da campanha foi um sujeito não muito importante, senhor muito pobre de um lugar pequeno, mas fortificado, chamado Montfort, distante um dia de marcha de Paris, na direção da Normandia. Podem-se ver ainda as ruínas do lugar, num campo densamente arborizado. Ficam ao norte da principal estrada de Paris a Chartres, sobre uma pequena, isolada e fortificada colina, de onde originou-se o nome Colina Forte, Montfort, e Simão tomou seu nome desse ancestral senhorio. Raimundo de Toulouse ficou perplexo quando a luta começou. O rei da França estava se tornando mais poderoso do que sempre tinha sido. Confiscara recentemente as propriedades de todos os plantagenetas do norte da França. João, o plantageneta rei da Inglaterra, falava francês, como toda a classe dominante inglesa daquele tempo, e era também, sob o rei da França, senhor da Normandia, do Maine e de Anjou, e por herança de sua mãe, senhor da metade da região ao sul do Loire, a Aquitânia. Toda a parte norte dessa vasta processão, desde o Canal da Mancha até as montanhas centrais, passou ao rei da França, quando os nobres ligados a João da Inglaterra conseguiram condená-lo por confisco. Raimundo de Toulouse temia o mesmo destino, mas ainda se mostrava indiferente. Apesar de marchar com os cruzados contra algumas de suas próprias cidades em rebelião contra a igreja, ele intimamente desejava a derrota dos nortistas. Tinha sido excomungado uma vez. Foi excomungado de novo em Avignon em 1209, o primeiro ano da grande luta. A luta foi muito violenta. Houve brutal carnificina e grandes saqueios de cidades, e já surgia a coisa que o Papa mais temia: o perigo de um motivo financeiro para amargurar a já terrível situação. Os senhores do norte demandariam naturalmente que as terras dos hereges fossem divididas entre eles.
houve ainda um esforço de reconciliação, mas Raimundo de Toulouse, provavelmente desesperado com a perspectiva de ser deixado sozinho, se preparava para resistir. Em 1207, ele foi declarado fora da igreja e, como João, suas propriedades foram confiscadas de acordo com a lei feudal. O momento crítico de toda a campanha aconteceu em 1213. É provável que as forças dos barões nortistas tivessem sido muito superiores às dos sulistas se Raimundo de Toulouse não conseguisse aliados. Mas 2 anos depois de sua excomunhão final e do confisco, aliados muito poderosos apareceram de repente ao seu lado. Parecia certo que a maré tinha virado e que a causa albigense venceria. Com essa vitória, seriam destruídos o reino da França e a causa católica na Europa Ocidental. Esse espaço de tempo de poucos anos foi, portanto, decisivo para o futuro. Foi nesses anos que a grande coalizão, liderada pelo agora confiscado João e apoiado pelos alemães, marchou contra o rei da França ao norte e fracassou. O rei da França lutou contra grandes obstáculos para vencer a Batalha de Bouvines, perto de Lille, 29 de agosto de 1214. Mas já um ano antes, outra decisiva vitória dos senhores do norte contra os albigenses no sul tinha preparado o caminho. Os novos aliados do conde de Toulouse foram os espanhóis do lado sul dos Pirineus, os homens de Aragão. Havia um grande número deles liderados por seu rei, o jovem Pedro de Aragão, cunhado de Raimundo de Toulouse. Beberrão, mas homem de energia temível, ele não era incompetente ao conduzir uma campanha militar. Liderou algo perto de 100.000 homens por entre montanhas, diretamente para libertar Toulouse. Muré é uma pequena cidade a sudeste da capital de Raimundo, onde tendo Garona ao norte, a um dia de marcha de Toulouse. O enorme grupo de espanhóis, que não tinha nenhum interesse direto na heresia, mas um forte interesse em enfraquecer o poder da França, estava acampado na planície ao sul de Muré. Contra eles, a única força ativa disponível eram 1.000 homens sob o comando de Simão de Montfort. A relação era impressionante, 1 para 1.000. Não era tão ruim quanto parecia, pois os 1.000 homens eram nobres cavaleiros, escolhidos e armados. A cavalaria das forças espanholas era 3 ou 4 vezes maior do que isso. O resto da força era de homens a pé, e muitos deles desorganizados. Mesmo assim, a relação era tão discrepante que o resultado foi uma das coisas mais impressionantes da história. Era a manhã de 13 de setembro de 1213. Os 1.000 homens do lado católico, divididos em pelotões, com Simão à frente, assistiram à missa montados em seus cavalos. A missa foi celebrada pelo próprio São Domingos. Somente os líderes e algumas outras pessoas puderam estar presentes dentro da igreja, mas através das portas abertas, o resto da força pôde assistir ao sacrifício. Acabada a missa, Simão cavalgou para fora com seu pequeno grupo, tomou a direção oeste e então atacou repentinamente as forças de Pedro, que ainda não estavam preparadas para o ataque. Os 1.000 cavaleiros nortistas de Simão destruíram seus inimigos totalmente. A força aragonesa se tornou uma mera nuvem de homens em fuga, completamente vencidos. O próprio Pedro foi morto. Muré é um nome que deveria ser sempre lembrado como uma das batalhas decisivas do mundo. Tivesse sido um fracasso, toda a luta teria fracassado. A Batalha de Bouvines provavelmente nunca teria acontecido e a monarquia francesa teria sido destruída, dividida em classes feudais independentes de um único senhor. Uma das muitas coisas dolorosas no ensino da história é notar que a importância capital do lugar e da ação que aconteceu lá é raramente reconhecida. Um autor americano fez justiça ao lugar e à ação num livro muito bom. Refiro-me ao livro A Inquisição.
do Sr. Hoffman Nickerson, 1923. Não conheço nenhum outro trabalho em inglês sobre o assunto, embora ele mereça destaque em qualquer ensino de história. Tivéssemos perdido Muret, ao invés de termos milagrosamente vencido, não somente a monarquia francesa teria se enfraquecido e a batalha de Bouvines nunca vencida, mas quase certamente a nova heresia teria triunfado. Com isso, nossa cultura do Ocidente teria naufragado. Pois a região sobre a qual os albigenses detinham o poder era a mais rica e bem organizada do Ocidente. Tinha a mais elevada cultura, comandava o comércio do Mediterrâneo Ocidental com o grande porto de Narbona, interpunha-se ao caminho de todos os esforços do norte em direção ao sul, e seu exemplo teria sido seguido inevitavelmente. Contudo, a resistência albigense foi destruída. Os homens do norte venceram sua campanha. A riqueza do sul foi reduzida à metade, e seu poder de revolução foi enfraquecido, frente à agora poderosa monarquia de Paris. Essa é a razão pela qual a Batalha de Muret deve ser considerada, juntamente com a de Bouvines, como a fundação da monarquia, e com ela da Alta Idade Média. Muret abre e fecha o século XIII, o século de São Luís, de Eduardo da Inglaterra e de todo o florescer da cultura ocidental. Quanto à heresia albigense propriamente dita, ela foi atacada politicamente tanto pelas organizações clericais e civis, quanto por meio de armas. A primeira Inquisição surgiu da necessidade de extirpar os remanescentes dessa doença. É significante que um réu que se declarasse inocente bastava para ser absolvido da acusação de heresia, mostrar que era casado. Isso mostra a real natureza da heresia. Sob o efeito dos 3 golpes da perda da riqueza, da organização militar e da perfeita organização política, o fenômeno maniqueísta parecia, depois de um século, ter desaparecido. Mas suas raízes subsistiam no subterrâneo, onde, através da tradição secreta dos perseguidos ou através da própria natureza da tendência maniqueísta, ela ressurgiria em outras formas. Ela espreitava nas montanhas centrais da França e formas de natureza semelhante espreitavam nos vales dos Alpes. É possível traçar uma espécie de vaga continuidade entre os albigenses e os grupos puritanos posteriores, como os dos Valdóis, da mesma forma em que é possível traçar algum tipo de ligação entre os albigenses e as heresias dos maniqueus anteriores. Mas o fenômeno principal, o fenômeno que tinha o nome de albigense, o perigo que provou ser quase mortal para a Europa, tinha sido destruído. A heresia foi destruída a um alto preço. Uma civilização com alto grau de desenvolvimento material foi parcialmente destruída e uma memória de ódio que persistiu por gerações se formou. Mas o preço valeu a pena, porque a Europa se salvou. A família de Toulouse foi readmitida à sua posição e suas possessões não passaram à coroa francesa senão muito mais tarde. Mas a antiga independência tinha acabado, e com ela a ameaça à nossa cultura. Ameaça que por pouco não saiu vencedora.